É? É? São bandidos, cara. É? Já tinha falado que ele não vale, eu falei das Lívia, ao vivo. Vai lá que os tapetes lá debaixo dele tá sujo, sujo, encardido de sujeira. Anulou a Lava Jato todinha, esse palhaço. Canalha. Palhaço, querem julgar os outros, condenar os outros com a sujeira debaixo do tapete, rapaz. Que tá todo esse juiz, o Clélio Lima aqui foi que fez comigo, ninguém faz nada. Quero posição, querendo ser um tal vagabundo desse.
Eu falei que esses homens lá, eu falei várias vezes na Lívia minha aí, do TikTok, só, ali tem sujeira debaixo daquele tapete, que tá aí a realidade, ó.